Louvado seja o nome de Jesus. Provérbios, capítulo 1. Amém. Versículo 23. É uma passagem muito conhecida. Amém? Amém. Eu vou ler em nome do Senhor Jesus. Os irmãos acompanhem em silêncio. Diz assim: Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Amém. Vamos orar. Santo Deus, glorioso Pai, Santo Deus de misericórdia, Deus que tudo sabe, Deus que tudo pode, Deus que conhece o íntimo e pessoal de cada um de nós. Ó meu Pai, Tu sabes, ó Pai, que cada um de nós não chegamos aqui à toa, meu Pai. Nós viemos enviados, nós fomos separados, meu Pai, para chegar até a Tua presença nessa noite. E com a graça, com a permissão do Senhor, meu Pai, eu te peço agora, derrama sobre cada um o Teu Espírito Santo, meu Pai. Derrama sobre cada um a Tua graça. Abre o entendimento, meu Pai, de cada um que estão aqui, meu Pai, e manifesta a Tua graça, manifesta o Teu Espírito Santo, manifesta o Teu Espírito a cada um de nós, em o nome de Jesus, meu Pai. E a mim, Senhor, eu te peço, me dá a honra, me dá o privilégio de ser usado por Ti nessa noite, meu Pai, ainda que eu não mereça, mas eu te peço, fala na minha boca, meu Pai, e abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós podemos sentar. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, não sei se os irmãos perceberam, mas a temática desse culto é o Espírito Santo de Deus, né? As maravilhas do Espírito Santo de Deus. O pastor Denis falou falou suficientemente bem sobre os frutos do Espírito, né? Aquilo que nós manifestamos pessoalmente, intimamente, né? Como ele mesmo falou, no nosso caráter, nossa forma de ser, com a incidência do Espírito em nossas vidas. Eu queria falar aos irmãos hoje um pouquinho mais sobre como esse Espírito Santo de Deus, irmãos, ele nos capacita, aleluia, para fazer a sua obra, para sermos úteis, resumidamente. Amém. Porque não nos enganemos, irmãos, Deus não faz nada à toa. Deus não tem tempo para fazer algo à toa. Como bem disse o irmão antes de agora, nós vivemos em um planeta pequeno. É grande o planeta Terra, né? Mas é um dos menores do sistema solar, caso o irmão não saiba. Existem planetas muito maiores que a Terra. E a Terra é um dos menores, se não o menor, de um ecossistema, de um universo pequeno, de uma galáxia pequena, dentre muitas outras galáxias. E dentro de tudo isso está onde? Milhões de galáxias, né? Verdade. Tem um Deus que controla tudo isso. Então, se você parar para pensar a tua pequenez em relação a esse Deus, irmãos, não é para você se sentir triste, pelo contrário, é para você se sentir privilegiado, porque tão pequeno que somos, esse Deus separou uma noite, separou um momento, separou a palavra dele, o Espírito Santo dele, separou você para estar aqui. E a Bíblia diz que quem primeiro chegou foi Ele. Então, sinta-se privilegiado, irmãos. Então, com essas palavras, dá para a gente entender que Deus não faz nada à toa. Ele não tem tempo para isso. O nosso Deus tem propósito, irmãos. O nosso Deus não faz nada sem que antes Ele anuncie. Isaías mesmo fala isso, Ele anuncia o fim antes do começo. O nosso Deus, Ele tem algo a mais para fazer por nós. Não pense que a tua vida é um mero amontoado de escolhas boas e ruins. E como eu dizia hoje para uma pessoa, né, a vida é como tem que ser. Não. A vida, irmão, sim, ela é como você tem permitido que ela seja. Mas se você quiser que ela mude, ela muda hoje. Amém. Quando você tomar a atitude de aceitar a Jesus, ou de aqueles que já servem a Jesus, de servir realmente a Jesus, que é uma coisa totalmente diferente,
Quando você toma a atitude de permitir que Jesus domine a sua vida, domine os seus passos, direcione os seus passos. Aqui em Provérbios mesmo diz que não é do homem que caminha o seu caminho, e nem o dirigir de seus passos. É de Deus. Essa capacidade é totalmente de Deus, irmãos. Aleluia. Quando o homem mortal, fraco, frágil que nós somos, entende isso, ele entrega o domínio da sua vida a Deus. É nesse exato momento que você ganha propósito. É nesse exato momento que Deus muda a sua vida totalmente. Amém? Aqui em Provérbios, irmãos, capítulo 1, versículo 23, não é à toa que eu escolhi essa passagem. É porque, na verdade, como muitos sabem, essa é a primeira oportunidade em toda a Bíblia onde Deus promete derramar o Espírito Santo sobre o pecador. A primeira promessa do Espírito Santo. A primeira vez. Olha que a Bíblia é grande, nós estamos praticamente no meio do Antigo Testamento, mas é a primeira vez que Deus olha para o homem e diz: ei, eu vou derramar o meu Espírito, o meu Santo Espírito sobre você. E naquele dia, como ele mesmo disse aqui, eu farei vocês saberem as minhas palavras. Irmãos, pode parecer simples, mas aqui Jesus prometeu o céu para nós. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos cheios de defeitos. Mas o grande Deus olhou para nós, ainda falhos, ainda imperfeitos, como Paulo disse, ainda inimigos dele. Lá em Romanos 6:6, aliás. Nós ainda éramos inimigos dele, e ele diz: eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. E ainda mais, eu farei com que vocês que não sabem, não têm às vezes interesse em saber, mas eu farei com que vocês saibam as minhas palavras. E a Bíblia mesmo diz, irmãos, que as palavras do Senhor são vida. Vida. É isso que ele prometeu para nós, irmãos, foi vida. Você que talvez não esteja nem interessado nisso, saiba que foi isso que Jesus prometeu. Ele disse que colocaria o Espírito Santo dele na tua vida. Aleluia. E você iria conhecer a partir daquele momento o que é realmente viver. Porque você não tem vivido até hoje. Aquele que ainda não serve a Jesus não tem vivido. Você acha que vive, mas você não experimentou o que é vida. Aleluia. Você tem sobrevivido. Mas a vida de verdade, todo mundo que está aqui pode dizer. Se tiver alguém que discorda, pode falar, não me incomoda. Você conhece a vida de verdade é quando você aceita Jesus. Quando você vai se deitar, quando você se levanta e tem a certeza absoluta que Deus está contigo. Quando você passa por um problema tão grande que ninguém pode te ajudar, e você olha para um lado, olha para o outro e sabe: pode todo mundo não estar aqui, ter me abandonado, mas o meu Deus, Ele está. Isso é vida, irmãos. É esse Espírito, é essa presença real, da qual Moisés não quis abrir mão lá no deserto, quando ele disse: se tu não fores, eu não irei. É essa presença, irmãos, que Jesus prometeu. É desse Espírito que Deus estava falando quando Ele disse: eis que derramarei sobre vós o meu Espírito. Essa presença, essa confirmação, essa certeza que a tua vida pode até parecer que não tem propósito, mas ela tem, e Deus já sabe qual é. Quando você se entrega a esse propósito, Deus é perfeitamente capaz de te mostrar, de te capacitar para cumprir. Amém? Mas, irmãos, isso não vem de graça. Eu não estou falando de dinheiro, claro. Eu estou falando de esforço. Na verdade, Jesus mesmo foi quem falou que o reino de Deus é tomado por esforço. Ele disse com essas palavras: é preciso empregar esforço por esse reino. Porque tudo que vale a pena, você tem que trabalhar para ter, ou não? É verdade. Me diga uma coisa que você tem que você não lutou para ter. E se tem algo que você acha bom, que não lutou para ter, me diz se você valoriza tanto quanto aquilo que você suou para ganhar. Não vale nada para você. Se você não suar para ganhar, você mesmo diz isso aqui. Agora pode ser a coisa mais simples do mundo, mas que você trabalhou, suou, chorou,
aquilo ali tem outro sabor, né? Tem outro preço, tem outro valor. Então é por isso que o reino de Deus, nas palavras do próprio Jesus, é preciso que se empregue esforço. Amém? Ele diz aqui: convertei-vos. Eu não vou nem explicar o que é conversão, porque o pastor Valmir explicou isso na primeira oportunidade, né? Conversão é mudança de atitude, mudança de rota. Você está indo para cá e você muda. Contrário. É o contrário, né? Converter é uma palavra muito utilizada, foi muito utilizada no meio militar, né? Quando os militares têm aquela expressão, né? Senhor? Sim. Tinha uma certa conduta, né? E o pelotão tinha que converter, né? Ou seja, mudar de rota, fugir, né? Daquele perigo, né? Eu lembro de quando eu estudava, que eu estava sobre Napoleão. Napoleão era conhecido por travar batalhas, inclusive batalhas impossíveis. Ele era muito ousado. E ele tinha uma tática infalível, né? Era cortar as pontes, né? Ele botava o exército na frente e aquelas palavras de apoio: vamos vencer, e às vezes não tinha condição de vencer. Mas ele tinha uma tática, irmãos. Ele botava o povo, passavam pela ponte por terreno inimigo e cortava a ponte. Ou seja, só tinha uma atitude, só tinha uma alternativa. Qual era? Dar a vida, lutar até morrer para não... Ou morrer lutando, ele não tinha como voltar, ou vencer. Não tinha mais como voltar. Entendeu? Isso é assumir o propósito. Então, quando você serve a Jesus, você tem que entender isso. Ou você morre tentando ser um servo de Deus, irmãos, ou você fica vivo até Jesus voltar para subir com Ele. Não tem outra alternativa. É isso que é servir a Deus. Então, quando a gente vê as pessoas relativizando, ou seja, tornando banal, comum servir a Deus, a gente tem que se entristecer com isso. Porque quando Jesus prometeu pela primeira vez o Espírito Santo dele a nós, seres humanos, ele não começou dizendo: olha, vocês vão ganhar carro, olha, vocês vão ganhar dinheiro, olha, não. Ele disse a primeira coisa, a primeira palavra do versículo é: convertei-vos. Muda de atitude, muda de vida, transforma a tua forma de ser, para que então eu derrame o meu Espírito. Então, falar, irmão, sobre o Espírito Santo de Deus, sem falar sobre obediência, como o pastor Denis também já falou hoje, é impossível. Na verdade, como ele mesmo disse, tomando as palavras dele, o Espírito Santo de Deus, os dons espirituais ou os frutos espirituais não são a causa, são o efeito. É o que vem depois. Se nós não tivermos consciência disso, nós estamos servindo a Deus de forma inútil. Inútil é nós buscarmos pelo Espírito Santo de Deus, buscar por dons espirituais, se nós não buscarmos a Deus para sermos convertidos, não buscarmos a Deus para aprender a orar, aprender a adorar, aprender a pregar, aprender a falar desse Deus, a ser realmente dignos de levar esse nome, se é que alguém pode ser, né? Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Aleluia. Eu vou já passar para onde eu quero chegar, que isso aqui era só o começo, mas é impressionante notar que Deus usa aqui uma palavra, né? Abundantemente. Isso só deixa a gente entender, irmãos, que Jesus não faz nada limitado, né? Ele não faz nada pouco. Nós é que às vezes limitamos. Como bem disse, alguém disse aqui, acho que foi o irmão Anderson, que a gente aqui é a gente que limita o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus é gigantesco, é enorme, absurdamente terrível, como disse Davi, né? Ele é terrível. Não existe uma palavra que possa classificar o que ele faz e o que ele pode. Mas às vezes a gente diminui ele tanto para caber na nossa mente, diminui tanto ele para caber no nosso intelecto e acaba diminuindo ele também no poder que ele tem sobre nós, irmãos. Ele é soberano, irmãos. Aleluia.
Ele pode, acredite, Ele pode tudo na tua vida. Sabia? Sabia que Ele pode determinar a hora que você se levanta? Ou até se você pode se levantar ou não? Abrir o olho. Se Ele não quiser que você abra o olho amanhã, o que você pode fazer a respeito? Nada, irmãos. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus. Ele é tão grande, e às vezes nós diminuímos. Mas tudo que Ele faz é grande. Ele diz, ó, eis que abundantemente, ou seja, vai ter sobra, vai sobrar desse Espírito sobre nossas vidas. Por isso que, segundo o pastor Denis falou, e é verdade, não precisa você dizer que tem dons, não precisa você dizer que recebeu algo de Deus, porque dá para ver, está sobrando, está derramando onde você passa, está deixando o rastro da bênção de Deus. Quando você abre a boca para falar, as pessoas, olha, tem algo diferente ali, né? Dá para perceber. Isso aqui que Ele prometeu, nós sabemos que se cumpriu, né? Mas antes da gente ir lá para a promessa cumprida, vamos ler de novo aqui algo mais semelhante àquilo ali, que em Atos 2, também é uma passagem muito conhecida, Atos 2,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por que é tão importante ler isso aqui, irmãos? Porque entre aquela promessa e o que está escrito aqui, o homem pecou. O homem esqueceu da promessa. O homem achou que aquela promessa não era tão viva assim, que ele poderia brincar de servir a Deus, ele poderia brincar de fazer, ou ele poderia dizer, não, amanhã eu vou, né? Quem sabe depois, quando eu estiver melhor, como é que o povo fala? Quando eu estiver preparado. Essa conversa. Ou se o pecado se limpar sozinho, a dona de casa deixa a louça suja lá na pia e pede para ela se lavar, ela pode se lavar? Se não tiver você para lavar, ela se limpa? Então quem nos limpa aqui, irmãos? É Jesus. Ou você vem para Ele te limpar, ou não espere você se limpar para vir, não, porque você nunca virá. É a lógica, não tem nem por que pensar nisso. Não tem como. Eu já cansei de ouvir as pessoas dizerem isso. Não, irmão, eu não quero aceitar hoje não. Eu vou primeiro me preparar. Eu vou parar de fazer algumas coisas ali que eu faço. Aí eu vou aceitar Jesus. Eu não posso dizer para ele porque ele se ofende, mas eu digo para vocês, ele nunca vai vir. Porque se ele pudesse se preparar, não precisava de Jesus. Exatamente. Você não estaria convidando ele para aceitar Jesus. Se ele pudesse se limpar, por que ele viria para Jesus, irmão? Se ele já estava limpo, era só esperar Jesus voltar, não era não? Ele já estava limpo sozinho. Por que Deus mandaria a gente lá pregar para ele? É porque Deus sabe, irmãos. Qual é o pai aí que não sabe o que o filho precisa? Amém. Às vezes o filho não tem nem ideia do que ele está pedindo. Às vezes um filho está, ô pai, eu estou com tanto problema, eu estou passando por isso e isso. Às vezes o filho não sabe o que ele está precisando. E o pai está assim, olhando para ele, ô rapaz, tu é tão novo ainda, tu não sabe, mas o que tu precisa é isso e isso, é ou não é? Deus é esse pai, irmão. Você pode não saber que tu está precisando disso, mas Ele sabe. Foi por isso que Ele preparou esse dia. Foi por isso que Ele preparou este culto. Foi por isso que Ele preparou cada um de nós para chegar aqui. Porque Ele, como pai, sabe o que você precisa ouvir. E é isso aqui, ó. Então, no meio do caminho, o povo esqueceu daquela promessa. Pecou. Mas Deus, como é amor, como é pai, Ele diz o seguinte: arrependei-vos. Se arrependeu, parou de praticar o pecado, segundo o pai, volta para o começo, convertei-vos. A mesma promessa, ó, convertei-vos. Se arrependeu, parou de fazer o que me desagrada, muito bem, vamos começar de novo. Convertei-vos. Muda de atitude. Se tu estava seguindo num caminho, para e vai para cá. Muda de rota. Se a tua vida todinha foi nesse sentido, pois pronto, para e toma outro caminho, o caminho da minha casa. Me serve, porque aí, irmãos, que nós experimentamos, como a Bíblia diz aqui, no versículo 19, que nós temos a oportunidade que nossos pecados sejam apagados.
A maior vitória, irmão, do pecador é essa aqui, ó, em vida, pelo menos. É ter os seus pecados apagados. Eu não vou nem perguntar, porque eu não gosto de constranger muita gente, as pessoas. Mas quem aí, não precisa levantar a mão não, quem aí não teve uma vida de pecados vergonhosos às vezes? Que você que sabe que pecou, que sabe o que fez, não tem coragem de confessar eles hoje diante do espelho para você mesmo. Você já parou para pensar nisso, irmão? Quantos pecados? Não estou falando de gente que foi criada na igreja, que às vezes não teve essa oportunidade, graças a Deus. Mas quem veio aí do mundo, como eu também vim, e muitos, fez tanta coisa que hoje você olha para trás e diz assim: meu Deus, como eu era mal. Pensa no privilégio, irmão, que você e eu e muitos aqui tivemos de ter os nossos pecados apagados. Você sabe qual é a sensação de olhar para você no espelho e dizer: ei, essa pessoa que tu era, tu não é mais. E o meu Deus me disse que no momento que eu aceitei a Jesus, Ele apagou a minha vida passada. Irmãos, isso é um privilégio que não entra em conta. Só por isso aqui, ó, já vale a pena servir a Deus. Só por isso aqui. Se não tivesse nenhuma bênção, como nós sabemos que temos bênção toda hora, todo dia, só isso aqui já valia a pena. Servir a Deus e esperar Ele voltar. Porque Ele garante que Ele vai apagar os nossos pecados. Então, continuando, Ele diz: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Que é aqui onde nós vamos chegar, né? Além de tudo isso, Ele ainda promete mais: o refrigério. Ou seja, vamos dizer assim, que a paz, o sossego da presença do Senhor. E como eu falava hoje para uma pessoa, é impossível, irmão, nós falarmos da presença do Senhor. Nós queremos imaginar que tudo isso é só bênção. Porque é bênção, claro. Servir a Deus, irmãos, é muito bom. Servir a Deus é muito bom. Como disse o nosso irmão, né? O nosso Deus, Ele é bom, né? Ele é bom, como disse o irmão José, né? Nosso Deus é bom, mas nós somos maus, irmãos. Nós muitas vezes escolhemos mal. Nós fazemos escolhas erradas. E não vamos ter as consequências dessas escolhas? Vamos. É por isso que a nossa vida não é perfeita. Mas a vontade de Deus é que ela fosse. Lá em Deuteronômio 28 está muito claro: eis que põe diante de vós 2 caminhos. E ainda digo mais: aconselho, pois, que sigais o caminho da vida. Para que vivais. Para que viva. Ele é o único, irmãos, que tem o poder de nos dar a escolha. E ainda diz: olha, escolhe essa, porque essa é a melhor. Aleluia. Para ti, para toda a descendência. Irmãos, nós temos uma oportunidade maravilhosa servindo a Deus. Mas, para chegar onde eu quero chegar, para nós podermos encerrar aqui, eu quero ler Romanos capítulo 12, versículo 4 em diante. Diz assim: porque assim como um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O que isso quer dizer? Esse amaranhado de palavras, o que isso quer dizer? Que nós somos diferentes uns dos outros. Embora eu queira, embora muitas pessoas antes de mim já tenham falado sobre Jesus, há 17 anos quase, eu aceitei a Jesus. Tem gente que aceitou Jesus há mais tempo que eu, né? Tem gente que aceitou Jesus hoje, como o pastor Raimundo falou, tomou a decisão hoje. Só que o que todo esse povo de épocas diferentes tem em comum? Eles servem a Deus, passam a fazer parte do corpo de Cristo. Amém. Passam a estar inscritos para ser servos do Senhor, a subir aos céus.
com Jesus. Aleluia. Amém. Não pense, irmãos, que isso é uma tarefa fácil. Não é. Vai ser necessário muito esforço. Vai ser necessário muita força de vontade. E principalmente, guerrear todo dia. Paulo diz que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero, não faço. Isso resume a vida do homem, irmãos. O ser humano é isso. É um amontoado de planos. Mas a carne puxa a gente para o mal. A carne é inclinada para o mal. Se não houver em nós essa força, essa vontade, esse Espírito Santo de Deus, que nós temos falado aqui, que é tudo isso, nos dando força para vencer o mal e fazer o bem, nós não vamos conseguir. E é aí onde entra os dons espirituais. Aí é onde entra a manifestação pessoal do Espírito na tua vida, que são os frutos do Espírito, né? Aí é onde entra, irmãos, toda a maravilha do Espírito Santo na sua vida. Mas ele só entra depois que você permite que ele faça isso. E você permite isso, irmãos, é mudando de atitude, é dando um basta no pecado, é dizendo: Senhor, até hoje eu não pude fazer sozinho, me ajuda, eu estou à disposição. Quando você aceita Jesus e se coloca à disposição de Jesus, nesse momento Deus entra, Ele te capacita. Mas não vamos se enganar, aqui mesmo em Romanos, ele mesmo disse que nós não temos a capacidade, irmão, de fazer tudo ao mesmo tempo. Sabiam disso? No versículo 3, é um versículo antes do que eu li, diz o seguinte, ó: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Eu entendo que quer saber de tudo, quer fazer tudo, mas não é assim que Deus planejou, né? Mas que saiba com temperança, com equilíbrio, com medida, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus deu a cada um a capacidade que Ele quer que você tenha. Nem todo mundo vai saber pregar. Eu não estou falando de evangelizar, estou falando de pregar aqui no público. Nem todo mundo, às vezes, vai saber cantar bonito, né, aos olhos do povo. Nem todo mundo vai saber, às vezes, limpar uma igreja. Ou nem todo mundo, às vezes, vai saber ser o porteiro. Nem todo mundo, às vezes, vai saber secretariar na escola bíblica, ou ser o dirigente do trabalho, ou dirigir o culto, ou tocar ali o instrumento que o irmão antes toca. E tudo bem, irmãos, porque justamente foi para isso que Cristo nos chamou. As maravilhas do Espírito Santo em nossas vidas são justamente estas. Ele pega a tua vida e faz da tua vida, especificamente a sua vida, um projeto. Ele pega e te dá uma capacidade. Ele manifesta na tua vida o Espírito Santo dele, através de uma capacidade, através de um dom, através de algo que Ele te deu para fazer. Ah, mas já que Deus me deu para fazer, eu posso fazer como eu quiser? Ele me deu, né? E dado é dado, não é não? É não, irmãos. É não. Versículo 5 diz assim, aliás, versículo 6: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é por profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; e ao que exorta, use esse dom em exortar; e o que reparte, faça-o com liberalidade, ou seja, sem mesquinhez, que faça, né, sendo liberal, sendo generoso. O que preside, faça com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Resumidamente, irmãos, Deus capacita o homem para fazer muitas coisas, mas uma coisa é certa: nós temos que fazê-la bem. Amém. Nós temos que pedir a Deus a capacidade dele para fazer. Aleluia. E nisto nós estamos agradando a Deus, né? Para não deixar de falar, o apóstolo Paulo, falando novamente sobre esses dons, só que com outras palavras, a outro povo, já escrevendo aos Coríntios, ele repete outros dons e repete alguns daqueles lá, né? Ele fala sobre a diversidade dos dons, mas somente um Espírito.
Só para resumir, irmãos, é só o Espírito Santo. Aquele mesmo que está profetizado lá em Provérbios 1:23. É o mesmo Espírito. É a mesma promessa. É o mesmo Deus cumprindo na sua vida. Quando você abre as portas para Ele, Ele vem abundantemente sobre a tua vida e te capacita para tudo que você precisa saber para adorá-lo, para servi-lo. Então, sem essa de dizer, eu não sei ler, ou eu não sei cantar, ou eu nunca peguei na Bíblia uma vez. Está aqui uma pessoa que não sabia nem ler a Bíblia. Eu nem tinha Bíblia na minha casa para começar, né? Mas tudo isso, irmão, Deus ensina com o tempo. Tudo isso se ensina com o tempo, né? Tudo isso você aprende. Que Deus tem a capacidade plena de nos ensinar, de nos capacitar, né? E o Espírito Santo é essa ferramenta. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor.